Você pode ter clicado neste vídeo pronto para brigar comigo, mas por favor não faça isso. Olá, sou Sydney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. Agora, eu realmente queria fazer este vídeo há bastante tempo, mas nunca senti que a conversa estava em pauta, pois todos nós estávamos ocupados em outros lugares. Hoje seria meu 50º dia como uma garota. Mas recentemente, me deparei com um artigo intitulado Influenciadores conservadores estão divulgando uma mensagem anti-anticoncepcional e pensei, sim, agora parece ser o momento certo. O artigo ressalta comentários de diversas personalidades de ambos os sexos sobre os impactos negativos da contracepção hormonal. E só para deixar claro, sim, existem vários tipos de anticoncepcionais. Alguns são hormonais e outros não, mas eu estou especificamente falando sobre a pílula. E vamos usar vários termos de forma intercambiável, como anticoncepcional oral, ou a pílula anticoncepcional, ou pílula anticoncepcional hormonal. Desculpe se isso for confuso ou não científico, mas agora é tarde para mudar algo. O artigo também diz que mencionar as consequências de tomar a pílula instilará medo nas mulheres que poderiam se beneficiar deste medicamento. Ele também faz um link para outro artigo de fevereiro do Media Matters, que vai diretamente contra os comentários de Alex Clark da Poplitics, que disse que a pílula é veneno e seu objetivo é fazer com que as mulheres parem de usá-la. Eu acho que um dos principais problemas com este tópico é que as pessoas tentam pintá-lo como uma questão de esquerda versus direita. O que explicaria todos os artigos irritados que encontrei sobre isso. E isso é em grande parte porque alguns grupos veem a contracepção apenas como uma regra geral, como errada e ou pecaminosa e ou ruim. Há também o medo de que a contracepção será a próxima na linha de corte no que diz respeito a outras discussões sobre gravidez. Mas aqui está a coisa, eu não vejo isso como um problema do lado do corredor. E eu acredito que todas as mulheres, independentemente de onde se situam no espectro político, devem entender o que estão colocando em seu corpo e o que inevitavelmente isso fará com elas. E mais importante, eu acredito na escolha. Se a pílula for a escolha certa para você, que assim seja. Mas da mesma forma, eu também acredito em fazer escolhas informadas. E infelizmente para muitos de nós, a parte informada foi deixada de lado quando se tratava de médicos nos forçando a usar anticoncepcionais hormonais na adolescência, sem explicar adequadamente ou explicar de todo os efeitos colaterais a longo prazo e as consequências gerais de tomar este medicamento. Então sim, obrigada por isso. Por que você me decepciona com tanta frequência? Então é sobre isso que vamos falar hoje. A pílula anticoncepcional e os muitos efeitos colaterais e consequências a longo prazo de tomá-la. Algo que eu também quero destacar é que, embora como de costume eu tente ser o mais equilibrada possível sobre isso, eu tenho algumas experiências pessoais aqui que influenciam minha opinião, e eu tenho um interesse pessoal nisso. Dito isso, este é um tópico enorme. Em 2019, a psicóloga Sarah Hill deu uma palestra Technology, Entertainment, Design sobre os efeitos da pílula anticoncepcional no cérebro feminino. Durante sua palestra, ela perguntou à plateia o quanto eles realmente sabem sobre a pílula, além dos efeitos comuns como ganho de peso e aumento do risco de derrame. É uma ótima pergunta para a qual muitos provavelmente não têm uma boa resposta, sendo especialmente significativa para mulheres que tomam este medicamento há anos. O que você realmente sabe sobre essa coisa que você toma todos os dias que interrompe seu período e em grande parte previne a gravidez? Segundo a doutora Hill, até fazer a pergunta parece arriscado para muitas mulheres. Pensar criticamente sobre o controle de natalidade hormonal parece arriscado, pois pode permitir que seja proibido novamente, como já ocorreu historicamente. Mas a alternativa não é muito melhor. As mulheres não deveriam ser obrigadas a tomar um medicamento diariamente sem compreender por completo seus efeitos no corpo e na mente. Mas é precisamente isso que a retórica atual sobre este assunto alcançou. Nota à parte, você quer saber o que é ainda pior do que tudo isso? Nós, mulheres, estamos aqui tentando investigar questões sérias que afetam nossos corpos, e os palhaços que escrevem sobre isso nos referem como pessoas que menstruam. Uau, que tal se eu tirar um tempo para mostrar como você pode menstruar pelo rosto quando eu socá-lo? Desculpe, mas como você pode falar sobre questões que me afetam como mulher se não acredita que mulheres são mulheres? Embora seja comum pensar no controle de natalidade como uma invenção moderna, na realidade essa prática não é exatamente nova. Métodos para controlar a contracepção foram registrados desde o Antigo Egito, e até se poderia argumentar que aparece na Bíblia.
Os antigos egípcios usavam plantas e mel e fezes de crocodilo para impedir que os pequenos nadadores fossem para onde não eram desejados. Já a Bíblia ela incentiva a seguir em frente e se afastar. Na verdade, ela não recomenda isso. Ela descreve como um desperdício. É um desperdício. Com o tempo e o desinteresse das pessoas em usar fezes de crocodilo nas partes íntimas, outras formas de contracepção foram descobertas. O rastreamento do ciclo, o véu do útero e a amamentação prolongada são bem documentados nos Estados Unidos da América. Em 1873, um puritano social chamado Anthony Comstock, que é um nome um tanto irônico, fez lobby com sucesso por leis que tornavam ilegais os dispositivos usados para a prevenção da concepção, entre outras coisas. Embora as defensoras dos direitos das mulheres já protestassem contra as leis anticontracepção em 1914, somente com o grande número de soldados americanos retornando com doenças venéreas durante a Primeira Guerra Mundial, que o controle de natalidade voltou a ser discutido publicamente de forma significativa. Em 1920, embora as leis anticontracepção raramente fossem aplicadas, elas ainda estavam nos livros, e não foi até a década de 50 que uma filantropa sufragista chamada Catherine McCormick financiou o desenvolvimento da primeira forma da pílula anticoncepcional moderna. Os anticoncepcionais modernos nos Estados Unidos chegaram ao mercado na década de 60, após um longo e tumultuado processo legal, onde a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional impedir casais casados de usar anticoncepcionais. O caso Griswold v. Connecticut, o que acabei de referir, viria a tornar-se a base para a decisão de 1972 para que casais não casados também pudessem usar anticoncepcionais. Por um lado, o aumento acentuado na popularidade da pílula anticoncepcional prometia maior inovação no campo do controle de natalidade reversível como um todo. As mulheres já estavam usando métodos como preservativos e diafragmas, mas a criação da pílula estimulou as comunidades científica e médica a criar ainda mais opções para as mulheres na forma de implantes subdérmicos e aprimoramento do dispositivo intrauterino, que, se você não sabe, significa dispositivo intrauterino. Parece com uma pequena âncora fofa. Aqui está um diagrama que encontrei online. Acho que também há uma piada a ser feita aqui sobre quantas coisas nós mulheres colocamos em nossos corpos, mas... eu não vou entrar nesse assunto. Seu cérebro acaba de fazer isso, que indecente. Por outro lado, não demorou muito para que as empresas farmacêuticas competissem pelo primeiro lugar, e decisões de marketing, em vez de inovações científicas, orientassem o futuro dos produtos contraceptivos. Um artigo de pesquisa chamado Como a Pílula se tornou uma droga de estilo de vida, a indústria farmacêutica e o controle de natalidade nos Estados Unidos desde 1960, descreve como a mensagem e o avanço em torno da pílula começaram a mudar. Entre as décadas de 1960 e 1980, as farmacêuticas anunciavam pílulas anticoncepcionais explicitamente para controle de natalidade, o que, convenhamos, não requer muita perspicácia. Porém, com a popularidade da pílula, as farmacêuticas encontraram pouco incentivo para inovar em novos métodos e, eventualmente, desviaram o marketing de contraceptivos existentes da função de controle de fertilidade. A mensagem que vemos hoje surgiu na década de 1990. Foi aqui que os fabricantes começaram a promover anticoncepcionais orais como medicamentos para o estilo de vida. Este foi um termo cunhado em 1978, que geralmente descreve medicamentos que melhoram a qualidade de vida de uma pessoa ao tratar condições menos graves e às vezes cosméticas. Para a pílula, a nova publicidade visava os efeitos secundários do medicamento, como tratar a acne e reduzir a frequência da menstruação. A Big Pharma queria enfatizar o controle de espinhas, humores e cólicas menstruais, em vez do controle da fertilidade real. E essa é a mesma mensagem que persiste cerca de 30 anos depois. Porque, ninguém faz mensagens como a Big Pharma. Hey, dê Ritalina para seus filhos e corrija a incapacidade deles de ficar sentados em uma cadeira por 8 horas por dia. Uma espinha aos 15, loucura. Tome esta pílula, simule uma gravidez. Acertou na aterrissagem. Atualmente, é fácil encontrar mulheres que atestam ter recebido a pílula para tratar acne ou alterações de humor. Prescrever anticoncepcionais para a acne é tão comum que sites e clínicas de dermatologia falam constantemente sobre isso e o prescrevem apenas para este fim. O mesmo se aplica a inúmeros outros problemas que afetam somente as mulheres. Para algumas, a pílula é tratada como uma solução mágica, mas, considerando o que ela faz dentro e ao corpo, pode inadvertidamente medicalizar as mulheres para a vida toda.
Agora, dado que o controle de natalidade é um dos primeiros tipos de medicalizações que é tão difundido e tomado por períodos tão longos, alguém poderia pensar que as pessoas que recebem essa prescrição entenderiam o que isso faz com seus corpos, certo? Errado. Muitos de nós não percebem, especialmente aqueles que recebem esta medicação quando são adolescentes e realmente não entendem nada, é que a maneira como a pílula funciona é que ela usa hormônios sintéticos para imitar a gravidez. O seu nível de progesterona permanece elevado, o que impede a ovulação. Quanto à pílula, existem muitos tipos diferentes com quantidades variáveis de estrogênio e progesterona, e isso é mais ou menos tudo sem entrar, sabe, em detalhes super técnicos, o que eu não vou fazer porque vou ver todos vocês perderem o interesse. Para esclarecer, especialmente aos rapazes presentes que não têm ideia do que estou falando, o ciclo da pílula funciona com a mulher tomando comprimidos hormonais por 3 semanas e os de açúcar por 1. Nós geralmente nos referimos a isso como nosso período, mas o sangramento é devido à retirada dos hormônios. Se uma mulher decidir continuar tomando os comprimidos hormonais sem fazer a semana de comprimidos de açúcar, teoricamente não haverá sangramento. Admito que por muito tempo não sabia que o sangramento durante o uso dos comprimidos de açúcar da pílula anticoncepcional não é menstruação. Eu não sabia disso, então... Por que nunca me explicaram isso? Atualmente, nas redes sociais, muitas mulheres relatam que foram colocadas em contraceptivos orais na adolescência ou início dos 20 anos por razões de estilo de vida. Minha experiência positiva com anticoncepcionais. Sinto que nunca ouço ninguém falando sobre isso, então quero compartilhar. Também não há comentários sobre os problemas. Estou tentando algo novo. Comecei a tomar anticoncepcionais em agosto de 2020 e isso transformou completamente a minha acne. Tantas mulheres, eu mesma incluída, foram prescritas com anticoncepcionais muito jovens, sem serem devidamente educadas sobre os efeitos colaterais a longo prazo. Comecei a tomar anticoncepcionais aos 15 anos e tomei a pílula por 10 anos. O problema é que muitas dessas mulheres não sentem que receberam informações adequadas de seus médicos sobre o que poderiam esperar ao tomar e ao parar o medicamento. Embora não seja o caso para todas, muitas mulheres atestam que a pílula as ajudou tremendamente com sintomas de síndrome dos ovários policísticos, endometriose, períodos dolorosos, distúrbios de humor, entre outros. Outras relatam que isso as impactou muito tempo depois de pararem de tomar, e, honestamente, isso é algo com o que eu posso me identificar bastante. Sem entrar em muitos detalhes, essa foi mais ou menos a minha experiência quando parei de usar anticoncepcionais hormonais depois de tomar por cerca de 8 anos. E sabe, é triste dizer, mas de certa forma, perdi a esperança de que algumas das funções corporais e hormonais que foram interrompidas pelo uso de anticoncepcionais voltem ao normal e acho que a realidade ainda mais triste é que sei que não estou sozinha. É meio irônico porque, na busca para resolver os problemas causados pelo anticoncepcional, acabei tomando outros medicamentos que apenas bagunçaram ainda mais os meus hormônios e acabei entrando nesse ciclo perpétuo de tentar resolver problemas hormonais com novos hormônios e percebendo que todo o processo era uma bagunça circular. Mas está tudo bem, estou resolvendo isso. Fiz uma limpeza com sucos, abracei meu cachorro, torcendo para que meu médico estivesse sendo devorado por uma cobra em algum lugar. Brincadeiras à parte, o que estou descrevendo para você aqui é realmente um grande problema. As mulheres recebem uma prescrição de um medicamento que é quase visto, ou imagino que seja visto por alguns médicos, como uma solução fácil e despreocupada para uma série de outros problemas. Mas dizendo isso, eu apenas me pergunto quantas de nós realmente já foram orientadas sobre as ramificações, tanto a curto quanto a longo prazo, de tomar este medicamento. Poucas, eu imagino. Em 2021, o Dr. Michael Lipton, diretor médico de serviços de ressonância magnética e professor de radiologia, psiquiatria e ciências comportamentais no Albert Einstein College of Medicine, disse em uma entrevista que era notável que não sabíamos mais sobre controle de natalidade e como funciona, apesar de quão difundido e normalizado é. Para ser honesta, a maior parte da pesquisa que analisei ao escrever este vídeo mencionou isso. Repetidamente, os pesquisadores diriam que mais investigação e estudo devem ser feitos para entender completamente os efeitos dessas drogas no corpo e no cérebro feminino. Sim, e para esclarecer, nós entendemos, ao menos tecnicamente, como diferentes métodos contraceptivos funcionam. E existem vários tipos de anticoncepcionais hormonais no mercado que vêm em forma de pílula, adesivo, inserível e injeção. O dispositivo intrauterino que contém cobre é uma opção não hormonal.
Em 2019, Lipton e sua equipe relataram uma pesquisa que descobriu que mulheres que tomavam pílula combinada com progestina e estrogênio tinham volume hipotalâmico significativamente menor em comparação com as que não tomavam essas pílulas. O hipotálamo produz hormônios e regula funções corporais como temperatura, humor, apetite, libido, sono e frequência cardíaca. Segundo o Dr. Lipton, encontramos uma diferença significativa no tamanho das estruturas cerebrais entre as mulheres que tomavam anticoncepcionais orais e as que não tomavam. Ele acrescentou que a equipe não mostrou ou provou definitivamente que a pílula causa isso, mas a descoberta ainda é significativa. Lipton também descobriu que um volume menor de hipotálamo estava associado a sentimentos de raiva e sintomas depressivos, mas enfatizou que essa descoberta era preliminar. Outros pesquisadores e professores chegaram a conclusões similares, principalmente sobre os efeitos da pílula no cérebro. A doutora Sarah Hill, já mencionada, tratou deste tópico detalhadamente. Na verdade, eu não percebi isso, mas eu tenho o livro dela. Eu não fiz a conexão entre isso, mas aqui estamos. Durante sua palestra Technology, Entertainment, Design de 2019, a doutora Hill explica que o perfil hormonal da pílula anticoncepcional é essencialmente um antídoto sexual, afetando significativamente a libido das mulheres. Que as mulheres que usam pílula anticoncepcional têm menor desejo e função sexual comparadas àquelas com ciclos naturais. Isso ocorre devido ao perfil hormonal gerado pela pílula anticoncepcional. Os hormônios que facilitam a resposta e o desejo sexual nas mulheres são níveis relativamente altos de estrogênio e testosterona, combinados com níveis mais baixos de progesterona. A progesterona inibe o desejo sexual das mulheres e o perfil hormonal na pílula anticoncepcional é um antiveneno sexual. São altos níveis de progesterona, um inibidor sexual, e níveis baixos de estrogênio e testosterona. Há pesquisas indicando que as mulheres tendem a ter libido diminuída na pílula anticoncepcional. O que é meio irônico quando você considera o fato de que uma grande parte das mulheres está tomando anticoncepcionais com o objetivo de prevenir a gravidez e, no entanto, elas não querem fazer sexo, o que parece que derrota o propósito, embora, se eu pensar criticamente, acho que não, porque se ela não quer fazer sexo, então ela não pode engravidar. A ciência, a doutora Hill, continua a acrescentar que o nível de estrogênio de uma mulher determina quanto testosterona ela quer em seu parceiro, certo? E isso... Os níveis de hormônios sexuais influenciados pela pílula anticoncepcional afetam as preferências femininas pela quantidade de testosterona em seus parceiros, conforme décadas de pesquisas. Em síntese, o estrogênio aumenta a percepção das mulheres em relação a sinais historicamente associados à testosterona masculina. O gráfico mostra como os níveis de estrogênio das mulheres prevêem a preferência por testosterona. A partir disso, é possível ver que o estrogênio adora testosterona. As mulheres, quando têm níveis elevados de estrogênio, ficam mais atentas às pistas faciais associadas à masculinidade, o que altera suas preferências ao longo do ciclo menstrual. Como a pílula anticoncepcional mantém os níveis de estrogênio muito baixos, é possível prever que as mulheres que a tomam tendem a preferir parceiros com menos características associadas à preferência por testosterona. A pesquisa revela que mulheres que tomam pílula anticoncepcional preferem parceiros com rostos menos masculinos em comparação às que estão no ciclo natural. Isso é encontrado tanto quando mulheres identificam homens para relacionamentos sexuais de curto prazo, quanto para parceiros românticos de longo prazo. O estudo também revelou que mulheres que usam pílula anticoncepcional escolhem parceiros com rostos menos masculinos, em comparação com mulheres que não usam. Estudos analisaram fotografias de rostos de parceiros de mulheres que os escolheram, tanto as que tomavam pílula anticoncepcional, quanto as que não tomavam. Através de composições faciais, foi possível observar a proporção de marcadores de testosterona nos rostos masculinos. Descobriram que mulheres que tomam pílula escolhiam parceiros com menos marcadores de testosterona no rosto. Certo, então a pílula anticoncepcional pode estar mudando a preferência de rosto dos parceiros. Curiosamente, e novamente em um nível pessoal, quando eu estava fazendo pesquisas para parar de usar anticoncepcionais, li um monte de coisas que diziam que isso mexe com feromônios e todo tipo de coisas relacionadas à atração. Isso realmente me lembra de um artigo de opinião que li recentemente que dizia que se você não é atraída pelo cheiro do seu homem, incluindo o suor dele, então talvez ele não seja o cara para você. Mas falando sério, você já cheirou homens? Um homem? Como qualquer lugar que os homens normalmente se reúnem juntos, às vezes sem roupas, como em um vestiário. Eu não sei o que você está fazendo lá, mas eu não gosto do cheiro disso. É por isso que insistimos em dar-lhe colônia em qualquer ocasião de presente. Um estudo...
Muitos estudos que analisaram esse fenômeno focaram em características faciais masculinas. Sem controle de natalidade hormonal, as mulheres são atraídas por homens com diferentes odores, os feromônios. Estes estão associados a características masculinas e níveis mais altos de testosterona. No controle de natalidade hormonal, mulheres são atraídas por homens mais parecidos com elas, com menos testosterona, características mais femininas e geralmente considerados cuidadores. Estudos revelam que o uso de anticoncepcionais altera a atração das mulheres por certos tipos de homens. A última coisa que quero destacar aqui é que o Dr. Hill disse que há uma correlação entre o efeito da pílula anticoncepcional e os níveis de cortisol. Ela afirma que as mulheres em uso deste medicamento apresentam resposta atenuada ou ausente do cortisol ao estresse. Como explica o Dr. Hill, o cortisol faz parte de como o corpo lida com o estresse, mas não é a causa do... O estresse é causado pela vida. O cortisol faz parte de como nosso corpo lida com o estresse. Ele despeja gordura e açúcar na corrente sanguínea para uma fuga rápida e prepara o cérebro para aprendizado e memória, permitindo lidar melhor com situações semelhantes no futuro. Quando estamos estressados, nosso corpo libera cortisol, exceto se você estiver tomando anticoncepcionais. Décadas de pesquisa mostram que mulheres que tomam pílula anticoncepcional apresentam resposta ao estresse com cortisol atenuada ou totalmente ausente. Isso é potencialmente muito importante, pois este perfil é comum em pessoas com traumas ou transtorno de estresse pós-traumático, podendo causar alterações estruturais no cérebro, diminuir a capacidade de lidar com o estresse, prejudicar a regulação emocional, a aprendizagem e a memória. Pesquisas recentes sugerem que a pílula anticoncepcional pode estar influenciando esses processos, levando a padrões semelhantes nas mulheres que a utilizam. Em suma, a doutora Hill afirma que a pílula anticoncepcional afeta o funcionamento geral do cérebro feminino. Isso impacta como ela vê um potencial parceiro, afeta dramaticamente sua libido e afeta totalmente o cortisol em seu corpo, levando a sintomas que se parecem com transtorno de estresse pós-traumático, criando mudanças estruturais no cérebro e prejudicando as respostas emocionais, aprendizado e memória. A sociedade atribui muito disso às mulheres sendo loucas, ou emocionais, ou até mesmo geralmente desequilibradas. Poucas pessoas, especialmente mulheres, percebem que problemas diários como ganho de peso, mudanças de humor, irritabilidade e confusão mental são resultado de uma pequena pílula que tomam todos os dias. Não estamos loucas, apenas medicadas para que os homens possam ter sexo casual conosco. Essa piada soa um tanto amarga. Junte-se a nós. Sério, uma das maiores mudanças que percebi ao parar de tomar a pílula foi a névoa mental se dissipando, por falta de um termo melhor. Era como se eu finalmente pudesse pensar novamente, claramente, e enquanto eu estava tomando a pílula, eu estava perpetuamente irritada. Hoje em dia, só me irrito quando pessoas gordas sentam em mim em aviões ou quando feministas radicais gritam comigo. Navegando pelas redes sociais, notei muita discussão sobre controle de natalidade, especialmente no YouTube e no TikTok. Notei vários vídeos em que jovens mulheres associavam a felicidade antes do uso de contraceptivos e a instabilidade emocional durante o uso do medicamento. E por mais louco que isso possa parecer à primeira vista, essa experiência realmente faz muito sentido. Infelizmente, vários estudos associaram positivamente a autoeliminação com a contracepção hormonal, com as mulheres adolescentes experimentando o maior risco relativo. De forma similar, principalmente em adolescentes jovens, isso tem sido associado ao uso posterior de medicamentos antidepressivos e ao diagnóstico inicial de depressão. No entanto, quando estamos falando de meninas jovens, como 19 anos ou menos, ainda há muito desenvolvimento cerebral acontecendo. E quando você está passando pelo desenvolvimento cerebral pós-puberdade, toda essa remodelação que ocorre após a puberdade é algo que é coordenado pelos seus hormônios sexuais. Pesquisas recentes sugerem uma possível relação entre o uso de anticoncepcionais na adolescência e um risco aumentado de desenvolver transtorno depressivo maior ao longo da vida, mesmo após a interrupção do uso de contraceptivos hormonais. Isso é bastante preocupante. Um estudo com mais de 1 milhão de mulheres dinamarquesas concluiu que a depressão é um possível efeito adverso do uso de contraceptivos hormonais. Mas deve-se notar que outros tentaram desacreditar partes deste estudo, sugerindo que ele não leva em conta as mudanças na vida, tornando difícil saber se é realmente o controle hormonal de natalidade que aumenta o risco de depressão. Então temos isso.
A realidade aqui é que uma pílula inocentemente tomada para lidar com a acne pode inadvertidamente levar a outra pílula para lidar com a piora da depressão. E a mulher, a paciente, não tem absolutamente nenhuma ideia de como essas duas coisas estão relacionadas. E isso parece ser todo o modelo de negócios da Big Pharma. Outra coisa que notei nas redes sociais é que algumas médicas e praticantes naturopatas começaram a falar muito sobre as várias vitaminas que a pílula esgota no corpo. Elas afirmam que essas são as mesmas vitaminas que coincidem com sintomas de depressão e outros problemas emocionais. Garota, jogue fora a pílula, por favor, escute. Minha professora de nutrição ensinou que tomar pílula anticoncepcional esgota as vitaminas B naturais do corpo. O que causa sintomas de depressão, fadiga e todas essas outras coisas. E basicamente seu médico deveria recomendar que você tome um complexo de vitamina B, mas eles nunca fazem isso. Então, com tudo isso... Dito, acho que é importante ressaltar novamente que os sintomas negativos de tomar a pílula não são brincadeira. Um artigo de 2019 expressou que o uso da pílula anticoncepcional está diminuindo conforme as mulheres questionam seus efeitos colaterais na saúde mental. Ele ressalta um estudo de 2013 em que quase 63% das mulheres relataram ter parado de tomar a pílula devido aos seus efeitos colaterais. Efeitos colaterais que, inclusive, levaram ao cancelamento de um teste de anticoncepcional hormonal masculino. Em 2016, testes com a versão masculina das injeções anticoncepcionais hormonais foram interrompidos devido a relatos de sintomas menos graves pelos sujeitos do estudo. Esses são muitos dos mesmos sintomas que as mulheres enfrentam desde os anos 60. Os efeitos colaterais incluem acne, alterações de humor, depressão severa em um homem e tentativa de autoextermínio em outro. E por isso interromperam o estudo prematuramente. Em comparação, as mulheres começaram a relatar um aumento acentuado em condições médicas graves dentro de 2 anos após o lançamento da pílula original e continuaram a relatar esses efeitos colaterais sem qualquer preocupação real por parte dos fabricantes, médicos ou até mesmo da comunidade médica em geral. Alguns estudos relacionaram a pílula a um 20% no risco de câncer de mama, embora existam estudos que não fazem essa correlação. Quis mencionar ambos os lados. A pílula também foi associada a um aumento dramático no risco de coágulos sanguíneos, risco de derrame, lúpus e, como eu mencionei, depressão e autoeliminação. Mesmo assim, as mulheres seguem recebendo essa prescrição sem problemas e espera-se que a tomem se não são consideradas sexualmente irresponsáveis. Agora, nessa nota muito positiva e feliz, quero encerrar com algumas considerações finais. Primeiramente, por mais que eu seja muito crítica em relação à indústria médica quando se trata deste tópico específico, quero enfatizar e destacar que a responsabilidade pessoal é algo que existe e sempre existirá. Quando você toma um medicamento, especialmente como adulto, cabe a você, em grande parte, se informar sobre os possíveis efeitos desse medicamento. Obviamente, quando se trata desta questão, é um pouco mais complicado porque as informações que discutimos até mesmo neste vídeo são bastante difíceis de encontrar e como esses pesquisadores, médicos, professores e afins já explicaram, há muito pouca informação e pouquíssima pesquisa que foi feita sobre a pílula em si. Então, eu volto a ser geralmente muito crítica em relação à comunidade médica. Em segundo lugar, e quero ser muito clara sobre isso, eu sou totalmente a favor da escolha e não tenho nenhum problema inerente com indivíduos usando anticoncepcionais e decidindo por si mesmos o que funciona melhor para eles. O que eu tenho problema, por outro lado, é essa tendência acelerada de inadvertidamente criar clientes vitalícios para as grandes farmacêuticas, viciando as pessoas em medicamentos para o estilo de vida, quando não temos nenhuma compreensão dos efeitos a longo prazo desses medicamentos. E você pode aplicar isso a todo tipo de coisa, seja esses novos tratamentos e cirurgias para transgêneros ou até mesmo essa nova onda de injeções para perda de peso que parecem estar na moda agora. O controle de natalidade pode ser ótimo para algumas pessoas. Como eu mencionei antes, ele ajuda com algumas condições em algumas pessoas, como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, distúrbios de humor e até acne. Mas para outras, incluindo eu, as mudanças permanentes que causou em nossos corpos levaram a problemas ao longo da vida, mais medicamentos e muito poucos recursos para entender o que aconteceu. No final, tudo o que estou dizendo é que quando se trata de Big Pharma, acho que precisamos estar consideravelmente mais conscientes do fato de que não sabemos tudo, mas eles também não. Agora abro o chão para todos vocês, o que todos vocês pensam. Você é uma mulher que já usou anticoncepcionais e pode se relacionar totalmente com o que estou dizendo aqui.
Você é alguém que teve uma experiência realmente positiva. E muito disso para você é totalmente estranho. Você está em cima do muro sobre toda essa questão, ou é alguém que nunca tomou porque pensou que isso levaria a muito disso? O que você acha do elemento da grande indústria farmacêutica em tudo isso? A falta de inovação, a falta de pesquisa que foi feita sobre este tópico? E se você é um homem que está assistindo, o que você acha disso como um estranho que isso meio que não afeta muito em um nível físico-fisiológico e o que você geralmente acha dessa questão no geral? Como sempre, se você é novo aqui ou está retornando e gostou deste vídeo, e você quer ver mais deles, clique no botão de curtir ou, melhor ainda, inscreva-se. Sinta-se à vontade para me deixar um comentário. Eu leio a maioria deles. Se não todos eles. E eu realmente levo em consideração suas sugestões para vídeos futuros. Definitivamente me avise se não vejo vocês na próxima. Fiquem seguros e bem. Até o próximo vídeo.